Boa noite a todos. Em nome de Deus e do povo, declaro aberta a sessão extraordinária. Convido a todos os presentes para colocarem de pé para juntos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Peço à senhora Glaucia para proceder à leitura do ofício número 018/2024 do Poder Executivo, que convoca as sessões extraordinárias para discussões e votação dos projetos de leis números 01/25, 02/25, 03/25, 04/25 e 05/2025. Peço à senhora Glaucia para proceder à leitura dos... Ofício. Alô, som. Áreas. mencionadas, bem como suas justificativas.
Alô, som. Som. Projeto de Lei número 001/2025, de 10 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores ocupantes de cargos de professor para o fim específico de cumprimento do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica e da outras providências. A Câmara Municipal de Vicente Novos, do Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, reajuste de 6,27 no salário base dos profissionais do Magistério da Educação Básica do município, relativo ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, para fins de atualização dos valores de que trata a Lei Federal número 11.738/2008 e Portaria Interministerial MF-MEC número 13/2024, publicada em Diário Oficial do dia 24 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Fica assegurado aos profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica a percepção de vencimentos e progressões de acordo com as referências salariais estabelecidas no anexo único da Lei Complementar número 020, de 17 de abril de 2023, tendo como referência para o estabelecimento destas o salário do professor de educação básica, em formação em nível médio na modalidade normal e carga horária de 40 horas semanais, que passará com o reajuste previsto no caput deste artigo para R$ 4.867,77. Artigo 2º. Respeitado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, as referências salariais dos profissionais do magistério são apresentadas no anexo único desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, aos 10 dias do mês de janeiro de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Logo em seguida, o anexo único, que tem todas as categorias e a jornada de trabalho e o salário. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como finalidade a adequação do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica. Conforme determina a lei que criou o piso, o reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, no mesmo período. Nesse sentido, a Portaria Interministerial MEC número 013/2024, publicada em Diário Oficial do dia 24 de dezembro de 2024, contendo a última estimativa do valor aluno ano do ensino fundamental urbano, FAF, que serve de referência para o reajuste anual do piso do magistério, com base na Lei 11.738. Todavia, saliento que, odiernamente, o município possui condições financeiras de conceder este reajuste ao profissional do magistério, sem impactar nas finanças, a partir de janeiro do fluente ano, motivo pelo qual envio essa mensagem ao Poder Legislativo. Desta forma, o projeto de lei apenas reajusta os salários da categoria do magistério sob o índice aferido em predisposição. Vale ressaltar que a utilização de salários da categoria, apesar de partir de projeto de lei do Poder Executivo, deve passar pelo crivo da aprovação do Poder Legislativo Municipal, no qual, por esta razão, além do que não se trata de aumento real, mas sim de recomposição da perda do poder aquisitivo da categoria, sendo esta reposição aqui já prevista, não podendo o prefeito se esquivar de enviar o projeto de lei. Em linhas gerais,
Essas são as nossas considerações acerca da matéria apresentada, razão pela qual espero desde já contar com o elevado espírito público dos nobres vereadores na discussão, votação e aprovação, na forma em que está sendo apresentada. Atenciosamente, Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 02, de 10 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a adequação dos vencimentos dos servidores ao piso salarial mínimo nacional em vigor e da outras providências. A Câmara Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o valor do piso salarial mínimo dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura e Câmara Municipal de Vicentinópolis no montante de R$ 1.518 mensais, correspondentes ao valor nominal do salário mínimo nacional, nos termos do Decreto 12.342, de 30 de dezembro de 2024, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 30/12 de 2024, o qual será aplicado a partir do mês de janeiro de 2025. Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, o valor diário do piso salarial corresponderá a R$ 50,60 e o valor horário a R$ 6,90. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal Gabinete do Prefeito de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aos 10 de janeiro de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, em decorrência do aumento do piso nacional de salário fixado pelo Governo Federal, nos termos do Decreto 12.342, de 30 de dezembro de 2024, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 30/12 de 2024, o qual será aplicado a partir do mês de janeiro de 2025. Necessário se faz proceder à adequação do salário mínimo no âmbito municipal também, já que a complementação salarial traz prejuízos de ordem financeira aos servidores públicos municipais, especialmente quanto aos que passaram para a inatividade. Nesse sentido, a Constituição determina que a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo, mas, segundo o governo, quando há uma diferença pequena do índice usado para o reajuste, é possível fazer a reposição no ano seguinte. Desse modo, o projeto de lei prescinde de maiores justificativas, já que o salário mínimo é fixado por ato do governo federal. Assim sendo, pedimos o apoio de todos os membros desta augusta Casa Legislativa na aprovação da presente matéria e, desde já, antecipo-lhes meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 03, de 10 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores comissionados do município de Vicentinópolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido na forma do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, a revisão geral da remuneração dos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados, servidores contratados por prazo determinados
determinado, constantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Vicentinópolis. Parágrafo único. A revisão geral de que trata o caput deste artigo se aplica aos servidores inativos e pensionistas de Vicentinópolis, não se estendendo aos exercentes do cargos de prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais. Artigo 2º. O índice a ser aplicado na revisão geral, referente à recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda, considerou como parâmetro o índice do INPC/IBGE, do período de 1º de 2024 a 31 de 12 de 2024, atualizando-se o salário base referência pelo índice de 4,77%. Parágrafo 1º. Fica autorizado a Secretaria Municipal da Administração, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos, a proceder aos ajustes necessários para viabilizar o pagamento da revisão geral prevista nesta lei, inclusive realizar os ajustes no quadro de vencimento básico, classes e referências de pessoal efetivos e comissionados. Parágrafo 2º. Os servidores que recebem vencimentos e salários correspondentes ao mínimo legal, que já auferiu o reajuste no mês de janeiro de cada exercício financeiro, por força do aumento do salário mínimo nacional, não farão jus à revisão salarial prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os servidores que integram a carreira do magistério municipal por força de legislação própria em consonância com a Lei Federal 11.738/2008, não farão jus à revisão salarial prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Os servidores que integram a carreira de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias por força de legislação própria, em consonância com a Lei Federal 13.708/2018 e Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, não farão jus à revisão salarial prevista no caput deste artigo. Artigo 3º. O índice de reposição salarial de que trata o artigo 2º desta lei faz alterar a escala de vencimento dos servidores públicos municipais em todas as suas referências, tanto na vertical quanto na horizontal, aplicadas respectivamente. Artigo 4º. Por força de dispositivos constitucionais, nenhum servidor terá vencimento inferior ao salário mínimo em vigor. Artigo 5º. Os recursos para atendimento das despesas deste ato serão cobertos com dotações próprias do orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 6º. A revisão geral para os exercícios futuros observará o seguinte: primeiro, deverá guardar consonância com o princípio da anulidade. Segundo, deverá estar autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Terceiro, deverá ser definida por lei específica. Quarto, deverá atender ao limite fixado pelo artigo 19, inciso 3, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ou outro limite máximo que, eventualmente, vier substituí-lo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, aos 10 dias do mês de janeiro de 2025. Justificativa. Tem o presente projeto de lei a finalidade de revisar os salários dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal para que sejam atendidas as determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10º, que é a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Cabe, então, ao Poder Executivo a iniciativa da revisão anual da remuneração em comento, devendo obrigatoriamente fazê-lo sempre na mesma data e com índices iguais, tanto para os seus servidores, obedecendo-se aos princípios constitucionais da legalidade e igualdade, que devem nortear a administração pública municipal. Assim, observando-se que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora estejam sob controle, persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos municipais. E, considerando que os gastos com o pessoal, referidos no presente projeto de lei, estão de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, Lei Orçamentária em vigência, bem como os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a presente propositura é legal e constitucional. Ante todo o exposto, acerca do projeto de lei em questão, solicito dos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei, em caráter de urgência, tendo em vista a necessidade de regularizar o pagamento dos salários ainda no mês de janeiro de 2025. Por estas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submeto o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que terão condições de analisar a importância desta iniciativa. Atenciosamente, Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 04, de 10 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade às famílias do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Objetivando promover a construção de moradias destinadas à população do município com renda de 0 a um salário mínimo, conforme critérios do programa Pra Ter Onde Morar, moralidade, construção, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar às pessoas selecionadas e sorteadas 50 lotes do loteamento residencial Emídia Ferreira Chaves 1, abaixo relacionados. Residencial Emídia Ferreira Chaves 1. Primeiro, quadra 7, lote 01 a 10. 2, quadra 08, lote 1, 2, 5 a 18, 16 unidades. No primeiro é 10 unidades. Item 3, quadra 14, lote 1 a 14, 18 a 27, 24 unidades. Parágrafo único. O loteamento residencial Emídia Ferreira Chaves 1, por ser destinado às famílias carentes e às que se enquadram em programas habitacionais subsidiados e considerados Zona Especial de Interesse Social, os EIS. Artigo 2º. As pessoas beneficiárias da doação dos lotes constantes do artigo 1º desta lei serão selecionadas de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, possuir renda mensal familiar de até um salário mínimo. 2, não ser proprietárias, cessionárias ou promitente compradoras de imóvel de qualquer natureza. Terceiro, não ter recebido do Estado de Goiás nenhum benefício referente a casa, a apartamento ou a recursos para construção. Quarto, ser maior de 18 anos ou emancipado. Quinto, comprovar vínculo mínimo de 3 anos com o município onde será concedido o benefício. Sexto, ter inscrição ativa no cadastro único, CAD único no município para o qual pleiteia o benefício.
E 7º, residir no município para o qual pleiteia o benefício. Artigo 3º. Os referidos lotes, objetos de doação do Poder Executivo Municipal, serão utilizados em caráter exclusivo para a construção de unidades habitacionais de interesse social. Artigo 4º. O início do processo de abertura das instruções para a seleção das famílias a serem beneficiadas se dará com a autorização da AGEAB, em momento oportuno, considerando o andamento da obra. Artigo 5º. O edital de seleção tem como objetivo tornar público a forma e os critérios para a seleção de candidatos ao benefício de doação de unidades habitacionais a custo zero, devendo, para tanto, preencherem os critérios da Lei Estadual número 21.219, de 29 de dezembro de 2021. Parágrafo único. O sorteio é etapa obrigatória do procedimento de seleção de beneficiários, conforme parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 21.219/2021, e acontecerá em data constante no cronograma que integrará o edital de seleção. Artigo 6º. Na distribuição de unidades habitacionais, observar-se-á a seguinte reserva de cotas por imposição legal. Primeiro, 3% destinados a inscritos titulares cônjuges idosos, que são aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, conforme o inciso 1º do artigo 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, do Estatuto do Idoso. Segundo, 3% destinado às pessoas com deficiência, conforme disposto no inciso 1 do artigo 32 da Lei 13.146, de 6 de junho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou famílias de que façam parte pessoas com deficiência. E, terceiro, 5% destinado a mulheres vítimas de violência doméstica, que são aquelas que se enquadram nas hipóteses elencadas na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, nos termos constantes da Lei Estadual número 21.525/2022. Parágrafo 1º. Caso a aplicação dos percentuais previstos nos incisos 1 e 2 e 3 do caput do artigo 6º resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Parágrafo 2º. O sorteio dos candidatos de reservas de cotas por imposição legal precede o sorteio do grupo geral. Artigo 7º. Os imóveis objetos da doação ficarão isentos de recolhimento nos seguintes tributos e taxas. Primeiro, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da transferência do imóvel objeto da doação. Segundo, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, durante todo o período de construção, carência. Terceiro, taxas de alvará de construção e posterior habite-se ao término do empreendimento residencial. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, aos 13 dias do mês de janeiro de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que tem como objetivo a autorização para a doação de 50 lotes urbanos para famílias previamente selecionadas pela AGEAB para promover a construção de moradias destinadas à população do município, com renda de 0 a 1 salário mínimo, conforme critérios do Programa Habitacional de Interesse Social. Esclareço que a existência de um enorme déficit habitacional em nosso município
e após várias reuniões com a GEAB, conseguimos a construção de mais 50 casas populares pelo estado de Goiás, tendo como contrapartida a doação dos lotes pelo município, sendo que esse programa de caráter continuado e teve o seu prazo final para a adesão no dia 15 de junho próximo passado, sendo que, dentro desse período, razão da apreciação em regime de urgência urgentíssima. Saliento que todo o processo é conduzido pela GEAB, a qual tem regras próprias para a seleção das famílias e da construtora, e se faz necessária a aprovação do presente projeto de lei, o qual é uma minuta da AGEAB, sendo que essas condições não podem ser alteradas pela municipalidade. Face o exposto e a importância deste projeto de lei, solicitamos que a matéria seja apreciada e posteriormente aprovada com a nota de urgência urgentíssima, que se requer, já que temos um curto espaço de tempo para finalizar o processo junto à AGEAB. Na certeza de merecermos toda a atenção que certamente será dispensada por Vossa Excelência, reiteramos nossos protestos da mais alta e consideração. Atenciosamente, Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 05, de 10 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais, efetivos e comissionados do Poder Legislativo de Vicentinópolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido na forma do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, a revisão geral da remuneração dos servidores efetivos e ocupantes de cargos comissionados constantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vicentinópolis. Parágrafo único. A revisão geral anual de que trata o caput deste artigo aplicar-se-ão aos servidores inativos e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vicentinópolis, não se estendendo aos vereadores. Artigo 2º. O índice a ser aplicado na revisão geral dos servidores efetivos e comissionados, referente à recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda, tornando-se como parâmetro o índice do INPC/IBGE do período de 1/1 de 2024 a 31/12 de 2024, atualizando-se o salário base referência pelo índice de 4,77%. Parágrafo único. Os servidores que recebem vencimentos e salários correspondentes ao mínimo legal, já que auferiram reajuste no mês de janeiro de cada exercício financeiro, por força do aumento do salário mínimo nacional, não farão jus à revisão salarial prevista no caput deste artigo. Artigo 3º. O índice de reposição salarial de que trata o artigo 2º desta lei faz alterar a escala de vencimento dos servidores públicos municipais em todas as suas referências, tanto na vertical quanto na horizontal, aplicadas respectivamente. Artigo 4º. Os recursos para atendimento das despesas desta lei serão cobertos com dotações próprias do orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Artigo 5º. A revisão geral anual para os exercícios futuros observará o seguinte: primeiro, deverá guardar consonância com o princípio da anualidade. Segundo, deverá estar autorizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Terceiro, deverá ser definida por lei específica. Quarto, deverá atender ao limite fixado pelo artigo 19, inciso 3, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ou outro limite máximo que eventualmente vier substituí-lo. Artigo 6º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentinópolis, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de janeiro de 2025. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo o presente projeto de lei a finalidade de revisar os salários dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, para que sejam atendidas as determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10º, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. E orientação técnica número 01/2022, o SAP. Cabe, então, ao Poder Executivo a iniciativa da revisão anual da remuneração em comento, devendo obrigatoriamente fazê-lo sempre na mesma data e com índices iguais, tanto para os seus servidores, obedecendo-se aos princípios constitucionais da legalidade e igualdade, que devem nortear a administração pública municipal. Assim, observando-se que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora estejam sob controle, persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos. E, considerando que os gastos com o pessoal referidos no presente projeto de lei estão em acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária em vigência, bem como aos ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a presente propositura é legal e constitucional. Por estas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submeto o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que terão condições de analisar a importância dessa iniciativa. Ariovaldo Jesus de Carvalho, Prefeito Municipal. Encaminham as matérias às suas respectivas comissões permanentes para oferecer os seus pareceres.
Passo a palavra aos nobres colegas que desejam fazer uso a respeito das matérias propostas, de acordo com a inscrição do livro. Vereador Neguinho. Boa noite, presidente. Boa noite a meus colegas vereadores. Presidente, eu não tenho nada a falar sobre os projetos. Eu passo a minha palavra aí para o próximo. Aí. Obrigado. Vereador Didizão. Vereador Elbim. Boa noite a todos, companheiros, todos do plenário. Senhor presidente, esses projetos foi muito importante realmente para a nossa população, e são a doação dos lotes para ser construídas as casas pela GEAB e arrumar o salário, né? O reajuste salarial dos funcionários públicos. Só tem uma pequena ressalva a fazer, senhor presidente, porque foi feito ao extraordinário muito em cima da hora. A gente queria que, às vezes, quando for ter esses projetos, que obedeçam, né? O tempo, eu acho que no mínimo de 48 horas, para a gente sempre estar analisando os projetos por mais tempo, tá? Mas é só isso. Mas os projetos foram muito bem elaborados, trazendo benefício ao nosso povo, tá? Muito obrigado. Vereador Arildo. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Zé Glebe, Glaucio, Tiago, nosso cameraman, a esposa dele, a Anne, o público aqui que nos assiste. Quero só ressaltar, senhor presidente, que parabenizar o prefeito por ter mandado os projetos que são de encontro ao nosso povo e à nossa cidade. E que ele aqui, nesse projeto, no projeto 03/25, 2025, sobre a revisão anual do servidor público, municipais, efetivo e comissionados do município de Vicente Nobre e outras providências. Que quero parabenizar ele, que ele colocou que deixou de fora prefeito, vice-prefeito e cargos de secretários. Porque a gente já votamos um projeto aqui que imbuía o prefeito, e o vice e os cargos comissionados, e os secretários. Parabéns, prefeito, pela atitude. Muito obrigado a todos. Declaro encerrados os trabalhos do expediente e abertos os trabalhos da ordem do dia. Coloco em votação pela primeira vez o projeto de lei número 01/2025, de 10/1/2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores ocupantes de cargos de professor para o fim específico de cumprimento do piso salarial profissional e nacional dos profissionais do Magistério Público, da Educação Básica e da outras providências. Coloco em votação pela primeira vez o projeto de lei número 02/2025, de 10/1/2025, que
dispõe sobre adequação dos vencimentos dos servidores ao piso salarial mínimo nacional em vigor e dá outras providências. Coloca em votação pela primeira vez o projeto de lei número 03/2025, de 10/1/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais e efetivos e comissionados do município de Vicentinópolis e dá outras providências. Coloca em votação pela primeira vez o projeto de lei número 04/2025, de 10/1/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade às famílias do município e dá outras providências. Coloca em votação pela primeira vez o projeto de lei número 05/2025, de 10/10/2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais e efetivos e comissionados do Poder Legislativo de Vicentinópolis e dá outras providências. Fico notificado aos colegas que, na terça-feira, dia 14, ocorrerá a sessão extraordinária. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada por esta Casa, nesta sessão, agradecemos a presença dos nobres pares e todos os presentes. Declaro encerrada a sessão.